Está começando mais um NSTcast. Nós estamos diretamente da Rádio Transmundial, então já quero começar te convidando. Você que está nos ouvindo no rádio ou você que está no canal do YouTube da RTM, corre aqui para o canal do YouTube dos jovens. Pesquisa aí no seu buscador, @nacontramãortm. Eu sou a Gabi Gouveia, estou com... Carlos Pelerran, dupla de sempre, ao Dupla menos de que alguém sempre. esteja doente ou viajando. Exato. Essa é a dupla que Mas se somos mantém. um trio aqui. Temos Somos a Larinha um trio, também, isso. E que às lerá vezes- daqui a pouco participações. Às vezes um quarteto, depende de quem está editando. Hoje é o Luan na técnica, então hoje um abraço pro Luan, E temos no áudio também Luiz Felipe Pereira. Jesus da casa. Então, lembrando das nossas redes sociais e do nosso patrocinador, né? Temos patrocinadores. Temos. Esse é um episódio patrocinado duplo, né? Sei que já Duplo. tá lendo aí a bio, sabe o porquê. Mas a gente é patrocinado pelo MISPA, que é um seminário batista teológico. Então, se você quiser aprender sobre teologia ou música, se inscreva, tá aqui embaixo na descrição do episódio as redes sociais. Você pode estar lá participando, ele fica a 100 metros da estação Vila das Belezas. Fácil de Então, se chegar. você é preguiçoso, tá do lado da estação. Vai lá para você aprender um pouco mais, tanto de teologia, se você quer se capacitar para ser um líder melhor, temos curso de liderança. Se você quer aprender música mesmo, vai ter música congregacional, vai ter regência, música sacra, montar até um concerto, né, Gabs? A galera tá saindo de lá escrevendo suas próprias canções, gente. Isso é muito legal. E vocês já viram aqui Encontro de Coros, é lá no MISPA que acontece, então você pode conhecer um pouco mais. Isso mesmo. Já corre na descrição do episódio para você saber mais sobre o Seminário Teológico MISPA. E para trazer o MISPA para nossa mesa, recebemos 2 pastores de lá, que são muito conhecidos pela turma, pela galera. Então sejam bem-vindos na nossa mesa, Pastor Júnior e André também. Valeu, obrigado pelo convite. A gente já se sente meio da casa aqui, né? Vem aqui com uma certa frequência, graças a Deus. A rádio está na vida da gente. E agradecer por essa parceria também. Para nós é um presente poder ser parceiro da Rádio Transmundial e poder colaborar de alguma maneira. E poder ser abençoado por vocês também. O seminário tem 10 anos, vai completar 11 em outubro. E desde o início, a rádio é uma parceira nossa. Os eventos, com gravações, transmissões. E é um prazer estar aqui novamente com vocês. A gente, inclusive, no aniversário de 10 anos, fez episódio ao vivo de lá, não foi, Carlos? Isso mesmo, a gente sai gravando em todo lugar agora. Em todo lugar. É um ministério itinerante. Itinerante. E a gente vai falar de um tema bem tranquilo hoje. Então eu chamei 2 dos meus professores para se degladiarem aqui, explicar para a gente as nossas dúvidas. Vamos falar sobre escatologia. Lembrando que teremos 2 episódios. Então esse é o primeiro, teremos um segundo com outra dupla de professores. Para vocês entenderem um pouco mais, tirarem as dúvidas, mandem as perguntas. O que a gente não conseguir responder, a gente vai tentar responder pelos Reels. A gente imagina que terá muitas, então não sei se vai dar para todas. Exato. Mas como a gente vai falar de escatologia, fim dos tempos, vocês vieram aqui para trazer um pouco a luz sobre isso, de uma maneira tranquila, mas vocês estão representando algumas visões, né? Exato. Então eu queria que vocês explicassem bem rapidamente qual é a visão de cada um aqui Isso. hoje, para a gente entender por onde vão as perguntas. Fazer talvez um preâmbulo aqui, né? Inaugurando aqui um pouquinho a ideia. A gente fez esse trabalho no MISPA há cerca de um mês, mais ou menos. E a gente teve um passo assim que foi um passo bastante corajoso, né, pastor? O que acontece? A visão da escatologia ela é bastante ampla, né? Ao longo de toda a história da igreja, diversos pensadores, diversos teólogos, em momentos diferentes da história da igreja, enfim, do mundo, adotaram pontos de vista em relação ao final dos tempos, ao papel da igreja. E quando a gente fala de escatologia, a gente não está falando só de fim dos tempos. A gente está falando de interpretação da Bíblia, a gente está falando do papel da igreja, a gente está falando de missões, a gente está falando de santidade, de vigilância. Por isso que o tema chama tanta atenção, porque ele é bastante complexo. E a gente sabe que existem diversos pontos de vista. Na verdade, a gente chegou à conclusão que existem 4 principais e dentro deles vocês têm variáveis, pode chegar a quase 12 grupos diferentes. A conta né? que eu cheguei foi 12. Isso. Então, basicamente, o que a gente tem é o amilenismo, o pós-milenismo, o pré-milenismo seria uma corrente só, mas as 2 mais fortes seriam o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista. Então, seriam as quatro posições. A gente vai tentar explicar um pouquinho qual a diferença de cada uma delas. O pastor André e eu somos amilenistas. Eu sou amilenista também. Só que durante a nossa decisão lá de tomada de assuntos, a gente viu que é muito difícil você encontrar um pós-milenista para fazer a defesa, porque é um grupo ainda um pouco
um pouco acanhado no Brasil, apesar de ser uma postura teológica bastante antiga. Então eu vesti a casaca do pós-milenismo para enriquecer o conhecimento dos alunos e eu vou desempenhar de alguma maneira... Mas eu quero aqui que você interprete, tá? Isso, que você defenda a sua tese, É o que a gente vai fazer, fique Morrer tranquilo. abraçado com ela. Isso aí eu fiz durante... Pega aqui o pós-milenismo e vamos. Eu fiz isso durante 4 noites lá no seminário, inclusive muitos alunos saíram de lá repensando a sua posição, porque é uma posição bastante... Nossa! Exatamente. Ele interpretou mesmo. Exatamente, porque é uma posição muito respeitável. Colocamos logo o diretor do seminário para fazer esse papel. Aí eu tô pesa, até preocupado, eu quero que ele volte, né? E tal. Ele se desviou. Então, basicamente, quando a gente está falando das posições escatológicas, a gente está falando dessas 4 com as suas variáveis. O próprio pós-milenismo ele tem variáveis na interpretação que a gente chama de preterismo total e o preterismo parcial. Mas, basicamente, o que o pós-milenismo defende é o seguinte. Tá, então calma. Você vai representar o pós-milenismo e o André... O amilenismo. Amilenismo. Isso. Ok, então E a no gente vai próximo começar... programa, a gente vai ter um outro programa também, que vai estar aqui o seu pai, o pastor João Paulo, defendendo o pré-milenismo histórico, que foi o que ele defendeu lá na Semana Escatológica clássico, do MISPA, né? isso que é o clássico, e o pastor Evandro, que defendeu o pré-milenismo dispensacionalista, que também tem diversas vertentes, pode ser que ele trabalhe aqui um pouquinho para mostrar qual delas que ele Então abraça. a gente vai fazer aqui o papel. Eu tô até lembrando de outros podcasts que senta um cientista e um totalmente leigo. Tudo bem que você é formada em teologia, então a totalmente leiga serei eu. E eu vou fazer as perguntas que a galera vai fazer, beleza? Beleza. É um tema tão tranquilo que vai ser 2 dias e 4 professores para falar. Super tranquilo, né? Basic. Básico. Então Vamos abordar de aproveita. maneira introdutória, obviamente. Às vezes a família vai falar de política, joga Se você escatologia. quiser saber completamente, aí você vai pro seminário MISPA, entendeu? Isso. Exato. Mas assim, queria dizer, aproveita. Se você tem aquela dúvida, quer saber como que vai ser X coisa, como que vai voltar, o que significa milênio, aproveita. Aqui é o momento de você perguntar o que você quiser, certo? Certo. Então vamos lá, vamos começar pelo pós. Isso, vamos começar pelo pós-milenismo. Quando a gente fala de milênio, a gente está falando de Apocalipse 20, que é onde você tem ali pelo menos umas 6 vezes a expressão milênio aparecendo, e ela se torna uma questão importante para todo o teólogo. Então pode ver que é amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo, enfim, a palavra milênio sempre aparece. Mas cada uma das correntes tem uma interpretação. De um milênio literal que dura 1000 anos e com a presença de Jesus Cristo reinando na Terra, uma postura que o reino de Cristo já está entre nós e ele vai reinar a partir dos corações. A outra posição que começa com o trabalho da igreja, preparando a volta de Jesus, enfim, a interpretação do que é o milênio é diferente para cada um de nós. Então, eu vou dar aqui algumas explicações a respeito do que é esse pós-milenismo em linhas gerais, dar algumas passagens bíblicas e depois a gente vai, de alguma maneira, estendendo o assunto. Bom, a ideia é pós. Pós o quê? Depois do milênio. Então, a ideia do pós-milenismo é que Cristo volta depois de um milênio estabelecido. Então, o milênio vai acontecer primeiro. Quando esse milênio estiver no seu final, Cristo volta. Então, sempre que a gente está falando de amilenismo, pós-milenismo e pré-milenismo, é uma relação entre o milênio, literal ou não, e a volta de Cristo. Tá bom, então é bíblico que tem um período de tempo, que é o milênio, certo? Se é literal e aí, ou não, é a briga. a discussão que a gente vai ter aqui é se é antes... Se Cristo volta antes do milênio, se ele volta depois, se essa volta é uma volta literal, se essa volta é uma volta espiritual, é aí que dá o nó. É a volta de Cristo ao ponto auge, né? O áureo da escatologia. Então, a pré, pós e a em relação à volta de Cristo. Se Cristo volta antes ou se Cristo volta depois daqueles 1000 anos que estão lá em Apocalipse 20, de 1 a 6. Todas as visões esperam a volta do Cristo. Ele tem que voltar, né? Todas elas acreditam numa volta literal dele no céu, para resgatar a igreja, para julgar, e aí depende da posição, vai ser uma volta, ele vai pisar na terra, ele vai reinar na terra, que são as posições basicamente da semana que vem. Então, o pós-milenismo acredita que haverá um reino, vai ser estabelecido um reino milenar na terra e Cristo volta depois. Então, já não é uma interpretação da presença de Cristo na terra para estabelecer esse milênio. Quem estabelece o milênio? Quem estabelece o milênio é a igreja. Tá? Então, a ideia básica é assim, para ser bem simples e bem direto. A partir da ressurreição de Cristo e do Pentecostes, quando o Espírito Santo vem,
ele habilitou, a partir dos apóstolos e daquele grupo e daqueles que se converteram e têm se convertido ao longo da história, os crentes a mudar a realidade presente. Então, a ideia do pós-milenismo é que o reino começou como um grão de mostarda, isso são as parábolas de Mateus capítulo 13, e que haverá um momento em que o mundo terá a maioria cristã ou as ideias cristãs dominando o mundo. Isso não significa necessariamente que o mundo vai virar uma grande igreja, mas que, pelo poder e pelo trabalho dos cristãos e pela influência dos cristãos na sociedade, será estabelecido um reino de plena justiça no mundo. Uma visão bem otimista. Extremamente otimista. Essa é a palavra que a gente repete constantemente. Na verdade, de todas as posições, ela é a mais otimista ou talvez seja a única né? realmente otimista no papel da igreja. Isso não é devido ao fato de que os cristãos serão super pessoas, mas uma ação muito crescente do papel do Espírito Santo e da presença de Cristo no corpo, né, na igreja, e comandando a igreja, fazendo isso. Então, é uma ação de Cristo, é um domínio de Cristo a partir dos corações e, de alguma maneira, trazendo justiça ao mundo. Qual que é a base bíblica? E, na verdade, as bases bíblicas do pós-milenismo são muitas. Primeiro, a gente já começa com a promessa que Deus fez a Abraão, que a gente vê narrado em Gênesis 12. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aquela promessa já é uma promessa que nos desperta para o seguinte: se ele diz na terra, ele fala de um momento de grande bênção, de grande prosperidade e de uma ação muito forte de Deus na vida das pessoas no mundo inteiro. Todas as famílias. Todas as famílias da terra. Você vai, por exemplo, para Salmos, eu trago aqui, por exemplo, o Salmo 22, 27 e 28, o Salmo 110, o verso 1. São textos da Bíblia que deixam muito evidente que haverá um reino estabelecido na terra e de muita prosperidade e de muito crescimento. Por exemplo, até promessas feitas, por exemplo, como foram feitas a Davi, de como seria o trono de Davi, e que nos dão essa percepção de que esse reino vai se estabelecer no mundo. Ou seja, o mundo viverá de fato uma prosperidade muito grande. Aí você diz assim, mas de repente o pré-milenismo também ensina isso, mas o pré-milenismo ensina isso com a presença física de Jesus na Terra. Nesse milênio. Qual que é a diferença para nós? É a interpretação, por exemplo, de textos como de Mateus capítulo 24, que a gente fala do sermão escatológico de Jesus, que evidenciam que aquelas profecias não foram profecias feitas exatamente para um reino futuro, mas feito para aquela geração, para que aquela geração, digamos assim, pagasse pelos seus erros. Então, quando ele fala daquele período de tribulação, de período de grande dificuldade, é uma ênfase muito grande no texto de Mateus, como, por exemplo, em texto de Apocalipse, de que aquela geração viveria aquelas dificuldades. E, de fato, aquela geração viveu. A perseguição dos judeus, a destruição do templo, a dissipação, os cristãos sendo espalhados pelo mundo. Então, a gente entende, por exemplo, que aquela grande tribulação já aconteceu e aconteceu no primeiro século para punir aquela geração. E isso se encaixa perfeitamente com promessas futuras de um reino de grande prosperidade e de crescimento. Tá? Quando a gente vai para as páginas do Novo Testamento, a gente sempre entende essa importância, por exemplo, a grande comissão, Mateus capítulo 28. Quando a gente vê, por exemplo, Atos capítulo 1, a ideia de que o evangelho começaria a ser pregado de Jerusalém e que ele alcançaria o mundo inteiro. Não é apenas a esperança de que o evangelho vai chegar aos ouvidos do coração de todas as pessoas, mas a ideia de que ele vai ter, de fato, uma influência muito grande de transformar o mundo e estabelecer o mundo de justiça pelo poder de Cristo através do seu povo. E então Cristo vem, dentro do pós-milenismo, e aí, obviamente, separa justos e ímpios, acontecem as ressurreições, e então vem o juízo. Basicamente, é isso. É muito difícil. Você diria que uma dificuldade dessa visão é porque parece que a igreja, ela quase que detém o poder da volta de Cristo ou não. Porque se está na minha mão levar o evangelho, e isso está mesmo, independente da sua visão, mas que a gente vai incendiar o mundo com o evangelho. Se eu não fizer isso, significa que Cristo não volta nessa visão? E esse evangelho será pregado até os confins, até o fim, e então virá o fim. A gente tem textos que nos dão, de alguma forma,
colocam sobre nós esse peso de pregar o evangelho a toda criatura, colocam urgência, mas é lógico que, por exemplo, quem é que impulsiona a tarefa evangelística, a tarefa missionária de pregação e de edificação da igreja? Em primeira instância, não é o homem. Nós somos, na verdade, instrumentos de Deus para isso. Então, é uma ação de Cristo crescendo no coração e crescendo na igreja. Entendi. Efetivamente, é uma ação de Deus. E agora a gente tem o nosso amigo amilenista. Amilenista. Que é o quê? Sem milênio? Então, já começa em desvantagem porque o termo que ficou... o termo mais famoso, amilenismo, não corrobora com a ideia do que é o amilenismo. Mas em teologia a gente estuda que os termos pejorativos são os que ficam. Então, fica milenismo. Como o pastor Júnior comentou, falando de escatologia, a escatologia é a doutrina das últimas coisas, os acontecimentos dos últimos dias. Vem da palavra escatom, que também vem a palavra escassez, escasso, então aquilo que está acabando, e logia de estudo, né? Biologia, por exemplo, estudo da vida. Então, no estudo das últimas coisas, quando a gente olha para a Bíblia, nós temos que conciliar algumas passagens. Nós temos o texto do milênio, Apocalipse 20, de 1 a 6. Nós temos a mensagem do reino, que foi o principal tema de Jesus nos evangelhos. E nós temos algumas profecias no Antigo Testamento, profecia de prosperidade, de paz, e que a gente olha ao longo da história, essas profecias parece que nunca tiveram cumprimento, ou pelo menos um cumprimento literal. Então, o pós-milenismo e os dois pré-milenismos, eles colocam que esse cumprimento ele ainda ocorrerá em algum momento. Ou com Cristo reinando aqui na Terra, literalmente, visivelmente, com a igreja ressurreta, ou depois desse período em que o milênio chegou, depois dele Cristo volta. O amilenismo, ele entende que esse período, que esse milênio não será literal. Por isso que é amilenismo. Então, se fossem fazer um filme, o amilenismo seria o mais sem graça de ser feito. Por quê? Porque o amilenismo entende que o reino, ele é um reino invisível. Nas próprias palavras de Jesus, o reino de Deus não vem com aparência humana, com aparência exterior. Então, o amilenismo não crê que haverá um período aqui na Terra de prosperidade, de crescimento, seja com Cristo reinando ou não. Nós entendemos que essas passagens, boa parte delas se referem ou aos novos céus e à nova terra, a eternidade, ou são passagens que têm um cumprimento mais espiritual na vida da igreja. Então deixa eu entender. É como se, mesmo com Jesus voltando, não fosse positivo. No amilenismo, quando Jesus volta, Acabou. Já inicia o estado eterno. No pré-milenismo, ele volta, fica 1000 anos. Reinando. Exato, com crentes e Nesse não crentes. ponto, vocês dois são iguais. Jesus volta para encerrar só a coisa. Isso é igual. Porque ele falou que a igreja que estabelece o milênio, Jesus volta para falar obrigado. E ali Jesus volta para passar a conta só. Só que a presença do reino no amilenismo é nos corações transformando a vida das pessoas. E no pós-milenismo é também nos corações, mas fazendo uma transformação social para cumprir promessas antigas de um período de grande prosperidade na Terra. Mas de qualquer jeito é bíblico que tem um milênio. Porque ele está dizendo, então, que não tem um período específico. Não tem um período literal e futuro. de 1000 anos. Mas para o amilenismo, o milênio ele é simbólico e se refere ao período entre as duas vindas de Cristo. Então, nós já estamos no milênio, desde a primeira vinda de Cristo. Esperando a segunda. Já Exato. tá acontecendo, E quando Cristo então. voltar, aí nós teremos o fim do milênio e começa a eternidade. Os pré-milenistas, independentemente de quais sejam, eles entendem o número 1000 como um número fechado, exatamente 1000 anos. É Isso isso que eu é ia uma outra perguntar, similaridade porque entre o pós... outra similaridade... Já fazem, assim, uns séculos. Né? Outra similaridade entre o pós-milenismo e o amilenismo é que esse número é interpretado como um período longo de tempo. Você vai, sei lá, Salmo 84, que é uma base, né? Um só dia na casa do Senhor vale mais que 1000, porque 1000 dias para o Senhor, 1000 dias para o homem, um dia para o Senhor, aquela comparação de Pedro, enfim, sempre entendendo o número 1000 como um número aberto, um tempo longo. Então, a gente não teria como defender a ideia, nem para o amilenista, nem para o pós-milenista, de que quando está falando de 1000 lá em Apocalipse 20, a gente está falando de 1000 corridos. literalmente. Se em outros momentos da Bíblia esse termo é tratado como uma expressão mais aberta para significar um tempo longo. Uma coisa que pode ajudar, a interpretação do pós-milenismo, ela é predominantemente preterista, ou seja, aquilo que ficou para trás. Isso. Então a gente discute, a igreja passa ou não passa pela tribulação?
no pós-milenismo não tem tribulação. Na verdade, ela já aconteceu Porque ela já no primeiro aconteceu. século. A perseguição... as questões- Gente, mas sabe que eu sou tão... Assim, eu posso ser muito, muito pessimista. Mas eu não vejo as coisas indo para o melhor. Eu vejo indo pro pior. Tipo, parece óbvio que tá na nossa cara que é pro Olha, Eu pior. vejo a Gabi indo pro amilenismo. Eu brinco com os meus alunos que é o seguinte, Roubando, hein? você pode organizar os dados para defender qualquer posição. A gente tem que ser honesto porque a gente está ensinando as pessoas. Mas vamos lá. O ser humano nunca viveu tanto tempo quanto vive hoje. Hoje a expectativa de vida nos países mais pobres bate na casa dos 80 Mas anos. como pode isso? Legal. Na Bíblia a gente vê os caras vivendo 600 anos. Hoje nem 80 eu Sim, vivo. mas a gente está aumentando. Resolve aí, pós-milenista. As coisas estão melhorando de alguma maneira. A gente pode perceber, por exemplo, o avanço da ciência e como isso tem trazido benefícios para o ser humano. Medicina. Há guerras acontecendo no mundo, mas elas hoje, por exemplo, elas não têm mais a mesma influência e mais o poder destrutivo que tinham antes. A gente tem uma organização maior. Eu posso organizar os dados assim. Só que eu posso organizar os dados também para mostrar para você o quanto o mundo está piorando. A imoralidade humana. Até se a gente pegar do ponto de vista religioso, hoje, a maneira como as pessoas abraçam a religião, ela é muito mais fluida, muito mais frouxa, muito menos envolvida do que era antes. Então, a gente consegue enxergar declínios de moralidade, aumento da pecaminosidade, dissolução familiar, um descomprometimento maior com Deus, que o pessoal chama até de ateísmo cristão, que é o cara que diz que acredita em Deus, mas no fundo não segue. Então, a gente consegue, Gabi, organizar os dados que a gente tem hoje da realidade, tanto para mostrar que o mundo está piorando, quanto para dizer Mas que o mundo de alguma maneira vamos está olhar, melhorando. você é pastor, certo? Sim. Estamos falando de uma mesa que só tem cristãos aqui. Sim. A partir de nós, cristãos, olhando para o mundo de forma bem generalizada, você vê que a visão que o mundo tem de nós, ela é boa ou ela é ruim? Eu diria que, no geral, tem aumentado a indiferença por causa da nossa pouca influência ou até por um discurso desconectado da nossa prática. Eu acho que isso é piorar. Não sei se eu fui claro no que eu Sim, quis dizer. eu acho que agora há pouco, né? Na época que a gente está gravando esse app, viralizou um vídeo de um pastor falando uma coisa. Um trecho, ninguém ouviu a pregação restante. inteira. Mas as pessoas, só de acharem que ser cristão ou seguir a Jesus já é uma coisa ruim, aquele trecho que poderia ter um contexto super positivo para a nossa sociedade foi considerado péssimo e horrível. Se hoje, só de ver um pedaço, a gente já acha, é crente, né? Então é ruim. Eu não Exato. consigo olhar de forma positiva para nossa ação como igreja, para que tudo dê certo no final, Mas sabe? esse tom para mim soa como estamos nos tornando desprezíveis por causa da desconexão entre discurso e prática, ou até por causa dessa incompreensão que as pessoas têm, ou de uma dificuldade que a gente tem de comunicar o que a gente Eu nem sei o se que a gente, sabe, na né? história, teve algum dia que teve tanta credibilidade assim. Acho que o texto de Jesus sempre é que se a gente não seguir, a gente vai ser pisado. E, olhando para a história, acho que a gente sempre está distante. Mas eu acho que a gente tem que ir para Pedro, né, Pedro? Se a nossa falta de credibilidade é porque nos odeiam, porque somos sinceros a Cristo, beleza, vamos investir na nossa falta de crédito. Agora, se é porque a gente está pisando na bola, e aí... Aí entra... aí Mas a gente tem que entrando se preocupar. num outro ponto, porque esse também é um assunto que às vezes mais divide do que une pessoas. Tem igrejas aí que já racharam por conta de escatologia. Sim. E às vezes, igual você falou, a gente resume escatologia só Apocalipse, então a gente nem lê Apocalipse com medo. Mas o que isso impacta? O que realmente impacta na vida de um cristão ser amilenista, ser pós-milenista? O que isso muda na minha prática Que de de como eu qualquer levo o jeito, evangelho? Jesus vai voltar, certo? Beleza, O a gente mundo está unido acabará. por um ponto. Mas o que isso muda na prática, né? Quais são os efeitos disso? Eu vou falar agora já com um ponto de vista bem amilenista mesmo. O amilenismo de todas as visões, ele é menos literalista no sentido de não interpretar ao pé da letra, mas respeitando sempre o gênero literário das profecias. Então, havia uma expectativa no primeiro século de um Messias bélico, de um Messias como um governador físico, como um rei, como alguém de exército. E eu costumo dizer que essa é uma visão muito parecida do Jesus que que as outras visões esperam. Um Jesus reinando 1000 anos na Terra, com ímpios e com crentes e ímpios. Ou um Jesus que vem e encontra todo mundo já cristianizado. Então, quando o amilenismo olha para os textos bíblicos e para essa confusão
que fizeram acerca do próprio Jesus do primeiro século, a gente entende que nós não podemos interpretar os textos da Bíblia tão literais quanto muitas vezes nós pensamos. Mas aí não fica muito vago? Qualquer um pode interpretar como quer? Se não é exatamente o que está escrito? Uhum. Aí nós temos que sempre olhar um versículo mais difícil à luz de um versículo mais claro. Então, por exemplo, Apocalipse 20 fala das almas que reviveram e reinaram por Cristo durante 1000 anos. Eu não tenho nenhum outro versículo que fale sobre almas reinando durante 1000 anos. Então, eu fazer uma afirmação muito categórica sobre um texto que aparece exclusivamente em Apocalipse 20 é muito complicado. E aí, quando eu olho a mensagem bíblica como um todo, onde está a nossa esperança? O próprio 2 Pedro 3 fala, 3,14, se eu não me engano. Nós, porém, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, eu como cristão, eu sei que a justiça mesmo não vai ser nessa era, nesse plano. Vai ser no novo céu e na nova terra. O amilenismo entende essas passagens, porque existem passagens positivas e otimistas na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Mas o amilenismo entende que essas passagens apontam para a eternidade. Porque na eternidade não haverá pecado, na eternidade estaremos todos com corpos glorificados, na eternidade nós estaremos diante do Filho, diante de Cristo. Então, na eternidade, sim, nós vamos conseguir desfrutar de todas essas bênçãos que estão na Bíblia de Gênesis até Apocalipse. Não aqui, porque aqui ainda tem pecado. Aqui ainda tem muitas coisas ruins acontecendo. Então, você diria que no milenismo você consegue, entre aspas, aceitar melhor as condições das coisas, porque você já está com... Não é tão positivo. Não é positivo, mas vamos dizer assim, não é tão pessimista que para você, beleza, o mundo é isso e a nossa esperança realmente só está na volta do Cristo. A gente não vai melhorar as coisas. Mais do que aceitar, eu diria que cria em nós essa expectativa pela eternidade. Lá na nossa semana escatológica, eu até brinquei, a nossa esperança como cristão não está no milênio, está na eternidade. E aí os 3 colegas brincaram, não, mas ninguém aqui está falando que a esperança está no milênio. Só que aí nós fomos cantar uma música, um hino, que fala do milênio. E aí ficaram os 3 brincando comigo. Você cantou a música, cantou a música. Né? Aí eu falei assim, mas se a nossa esperança não está no milênio, por que nós temos músicas acerca dele? Então, a nossa esperança está depois da volta de Cristo, onde nós teremos corpos glorificados, 1 Coríntios 15, e todo o cosmos será restaurado. Romanos 8 fala que até a natureza está gemendo com dores, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Então, a nossa prosperidade não vai ser aqui, nesse plano presente, mas vai ser após a volta de Cristo. Então, acho que o amilenismo, ele é o que mais destaca a eternidade, o estado eterno. E a gente tem que almejar a eternidade, tem que almejar a volta de Cristo. Porque ali sim, as coisas vão melhorar. Eu estava vendo um podcast ontem. Uma pergunta que eu acho que os dois podem responder o que cada um acha. Mas eles estavam conversando sobre, tá bom, estamos num tempo apocalíptico, beleza, é o fim das coisas. E aí o cara estava perguntando, como vai ser cada coisa? E aí ele perguntou lá pro cara, era um pastor, né, que estava lá. E aí ele perguntou assim, Jesus volta, ele fica aqui habitando com a gente, mas ele não alcança todo mundo, ou alcança todo mundo. E aí, tá falando, e aí separa uma galerinha e fala, vocês não entenderam mesmo comigo falando de novo, então tchau. Aí ele vai embora e a galerinha vai, sei lá, ser queimada. Aí o pastor tava falando assim, Ele vem, ele volta, ele tá ali com uma galera que acredita nele, uma que não, mas ele vai continuar aqui, porque aqui será o céu, né? Novos céus, nova terra. Aí o cara que tava entrevistando até fala, então é como se Jesus voltasse e jogasse uma bomba, destruísse tudo, e aí ele vai fazer tudo crescer, verdinho, bonito de novo? Como que vai ser? Nesse todo contexto aí confuso, como que vai ser? Essa conversa é conversa de pré-milenistas, né? Essa pergunta pra outra dupla que vai. Mas assim, a gente pode pensar de alguma forma, porque, por exemplo, defendendo aqui o pós-milenismo e o amilenismo, a gente não acredita nessa presença física na Terra de Jesus, governando, tá? Ele não vem fisicamente? Não, quando ele vem, dois. acabou. Não, acabou.
Mas como assim, acabou? Aqui, O que é o acabou? Aqui, Julgamento, o julgamento, paraíso e inferno. Ele vai as sentar ressurreições- no trono e vai falar, você sim e você não. Arrebata a igreja, Mateus separa- capítulo 24, o sermão escatológico, Jesus fala, ó, quando ouvirem, o Filho do Homem está aqui, o Filho do Homem está ali, não acreditem. Por que, Jesus? Porque quando vier o Filho do Homem, assim como o relâmpago que sai do Oriente e vai até o Ocidente, Bom louvor também. Jesus está querendo dizer assim, quando eu voltar, vocês vão perceber que eu voltei. E é de uma vez. E é de uma vez. E aí logo Virão após... sinal, a vinda do Filho Mas do aí, Homem com poder apagou e a grande luz? glória. É isso? E aí acendeu pra mim e pro meu irmão, não? Isso. A volta É o fim. de Cristo é o Caramba, não dá último tempo episódio, nem de vamos dizer falar, assim. caramba, que bom que você voltou, aquela peça que eu Você fiz na acabou de igreja. dar outra base bíblica pra gente, que é ele vir à noite como um ladrão. É, porque ele vem, ele dá ordem aos anjos para que recolham os seus escolhidos da terra, e aí ele vem e derrama a sua ira. Então, agora só explicando o que o pré-milenista diz. Aí vai ter dois Mas pré-milenistas não tem aqui o no período próximo lá programa. que ele prende o anticristo? Então, vamos tocar nisso? Porque eu tava Vamos lá. pensando numa coisa física É mesmo. porque a maioria dos evangélicos aqui no Brasil, a grande maioria, é pré-milenista. E dispensacionalista. Exato. Mesmo aqueles que nunca se debruçaram sobre o tema, assistiram filmes, Deixados leram para trás. livros. Deixados para trás. Exato. Ouviram Eu li os mensagens. livros, irmão. Então isso faz parte do nosso inconsciente e do nosso consciente ali. Os nossos irmãos americanos que nos evangelizaram, eles trouxeram no seu pacote teológico o pré-milenismo A dispensacionalista. maioria dos evangélicos tem aquela visão de arrebatamento do corpo sumindo e a roupa cai no chão. Os pentecostais e neopentecostais, que são a maioria, né, da população evangélica brasileira, são naturalmente pré-milenistas dispensacionalistas. Como vocês acreditam nesse milênio literal, né, vamos dizer assim, de Cristo reinando presencialmente, então acho que aí entra a questão da Gabi. Então o que se Não, eles dá... acreditam no aposto, É, né? isso. Eles É o oposto. Não tá vem. presencial. Como que vocês entendem, então, que vai ser realmente esse julgamento? Porque para os dois, Cristo volta para encerrar a obra, seja que a igreja construiu, seja, enfim. As ressurreições, os julgamentos, novos céus, nova terra, Ele voltou. desencadeia tudo num A partir do processo. momento que ele voltou, é só o quê? O julgamento. Então, todos serão julgados. Exato. É isso que vocês entendem. Exato. Exatamente. Então não apaga a luz de uma vez. Acaba a chance Depende- de sim ou não. depende- Quem foi, quem não foi já era. Ele Depende de voltou. como, porque, por exemplo, no pós-milenismo, o que a gente defende? A gente defende que o evangelho vai chegar a todas as pessoas, a todos os povos do mundo. Ou seja, essa esperança vai chegar, Ok. vai chegar para todo mundo. Não tem É por uma isso que a sua esperança- igreja faz missões, investe em missões. Por isso que nós amamos tanto os missionários. Quando a gente estava falando o André falou um pouquinho dessa questão da esperança milenista. Por exemplo, o pós-milenismo, para mim, é a posição que é mais coerente com o trabalho missionário, é mais coerente com a questão da grande comissão. Mas a gente porque... não tá tanto tempo evangelizando? E vamos até que a tarefa acabe. Mas essa conta vai fechar? A gente não consegue lidar com todos os dados. Nenhum pós-milenista tem um computador na casa e que fica ali. Chegou um missionário lá, ganhou uma pessoa. Isso está tudo debaixo A do gente domínio. tem só o relatório tarefa da de- Portas Abertas dizendo que tá só pior. Tipo, Então. não tem um que melhorou. Então, mas por que a Portas Abertas E é continua uma trabalhando e grande investindo tanto? empresa. Se ela não tivesse motivação para isso. Mas aí deveria estar melhorando, então, já que o empenho é tão grande, não? O evangelho está chegando, tem avançado. Por exemplo, nos países em que eu você sou tem... triste, eu sou Em da países visão em que triste. você tem grande resistência ao evangelho, significa que você não tem nenhum evangelho lá? Não. Você tem pessoas muito fortes e muito resistentes Aquele trabalhando. ali é a ali. igreja mais verdadeira que tem, são das perseguições. É que depende- é que tudo bem, São exemplo para nós aqui que temos liberdade. Eu acho que é uma conta que não fecha, mas tá avançando. Se você pegar hoje, já é mais de 1 milhão de cristãos que são perseguidos na China. Então, avançou. Mas eu acho que a conta não bate. Minha dificuldade é que acho que a conta não vai bater. O amilenismo, ele entende da seguinte forma. As pequenas perseguições, as pequenas tragédias, as pequenas heresias, elas são indícios de que nos últimos dias, na iminência da volta de Cristo, as coisas vão estar muito mais fortes. Quando a gente olha para o Apocalipse, nós temos lá as trombetas, 7 trombetas. E as trombetas são anúncios. Está chegando alguém. E quando nós lemos as trombetas, é sempre assim, 1/3 dos homens, 1/3 dos animais, 1/3 dos rios. Quando nós vamos para taças, 7 taças, as taças utilizam a mesma linguagem. Sol, água, animais. Só que as taças não falam 1/3, as taças falam todos. Então, quando surge uma perseguição,
quando tem uma tragédia ambiental, isso é uma trombeta de que nos dias da iminência da volta de Cristo, isso vai ocorrer de uma forma muito mais intensa. João fala dos anticristos, né? O espírito do anticristo que já está entre vós. É uma trombeta de um anticristo futuro. Então, quando a gente olha, por exemplo, esses últimos 120, 150 anos da história, nunca tivemos o evangelho em tantos países. E, ao mesmo tempo, nunca morreu tanto cristão. Ao mesmo tempo que a igreja avança, a perseguição cresce com ela. Por quê? Porque o mundo se incomoda. Então, a gente consegue ser, nesse sentido, otimista e pessimista. Fica ali batendo na trave. Mas essas perseguições indicam que, na iminência da volta de Cristo, haverá uma perseguição muito forte. Nas palavras de Jesus, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Então, uma perseguição curta, em questão de tempo, mas muito intensa, né? Muito grande na sua intensidade. É interessante, assim, eu não estou defendendo aqui a ideia de que, por exemplo, para o pós-milenismo, no final dos tempos, a maioria do mundo vai ser cristã. Eu vou repetir, acho que eu não sei se eu disse aqui, mas eu vou dizer. Não é a ideia de que o mundo vai virar uma igrejona. Uma Disney. Não vai virar. Não vai virar uma igrejona. Mas a ideia é de que a gente vai viver, de fato, um período de grande justiça. A gente pode até ter uma minoria cristã, mas esses princípios, de alguma maneira, estarão estabelecidos. É uma ideia que, por exemplo, não é estranha para o pré-milenista, só que ele diz que Jesus vai estar aqui governando com cetro de ferro, baseado nas profecias messiânicas, por exemplo, do livro dos Salmos, em que Jesus Cristo vai subjugar os seus inimigos sob o seu controle. Não significa que você não vai ter pecado, não vai ter morte. A gente volta lá para as profecias de Isaías, dizendo assim, as pessoas vão viver, o cara que morrer com 100 anos, a gente vai falar, tadinho, morreu tão cedo, morreu tão jovem. Você tem profecias assim em Isaías. Então, o pré-milenista, ele diz que isso vai ser literal, com o reinado de Cristo sobre a terra, debaixo do seu domínio ali com poder. E a gente acredita que ele não estará presente, mas você vai ter uma maioria defendendo, ou pelo menos um grupo com bastante força, para implementar um período de paz e de justiça na Terra. Até Continua porque havendo mesmo pecado. convertidos a gente ainda peca. Exato. Entendi. Continua havendo pecado, só que é o seguinte, vai ser um período em que é o seguinte, você é culpado, você paga pela tua culpa, você vai ser julgado, você é inocente, a sua inocência vai ser reconhecida. Então, quando eu falo de um período de justiça na Terra, eu não falo de uma plenitude onde todo mundo se ama e se beija. Mas se alguém fez errado, não é outro que vai pagar por aquilo. As coisas serão mais encaixadas e mais justas. E a gente tem promessas, desde Abraão, passando pelos profetas, passando pelos Salmos, entrando pelo Novo Testamento, dizendo que o reino vai crescer e, de repente, a gente vai olhar, opa, os princípios de Jesus foram estabelecidos. Viramos uma igrejona? Não viramos. Mas a gente sofreu tanto e viveu tanto. Os cristãos tomaram a política, tomaram a ciência, estabeleceram os seus princípios. Fez o mundo virar uma igrejona? Não fez o mundo virar uma igrejona. Mas princípios mais justos passam a governar a terra e preparando a volta de Cristo. Bom, temos muitas perguntas. Sim. Mas vamos para a galera, com a nossa amiga Lara. É com você, Lara. Gente, esse assunto, ele rende, hein? Mas ele rende. E não faz as perguntas maldosas do JP, não, que o dele tá chegando. Então, eu não ia falar. Eu ia falar que foi um ouvinte chamado João, mas já que entregaram ele, eu recorri, né, aos universitários. Falei, manda aí uma pergunta. E ele mandou uma tão boa que eu não vou pular, porque eu quero muito saber a resposta. Mas a gente gostaria de mandar um beijo, um abraço para todo mundo que está ouvindo a gente. Lembrando que nós estamos em julho, nosso mês de férias. Então, você está assistindo um episódio gravado, mas não se preocupe, suas perguntas serão respondidas. Então, comenta suas perguntas, manda aqui, porque como a galera do MISPA falou, eles são super parceiros, eles estão aqui sempre, então eles vão responder as dúvidas de vocês. Não fique triste, não se acanhe, pergunte mesmo, entendeu? Solta aí seu dedinho, comenta, compartilha, divulga, manda para todo mundo e pode perguntar, porque eles não vão escapar da sua pergunta, fique em paz. Mas um abraço para quem está sempre com a gente, a Marília Lira, o Marcelo Fávero, a Maria Vieira, Nicolas Prado, o Jeff, que inclusive é aluno do MISPA, não é?
Jeff é. De Jeff, música. que ele é o nosso presidente do NCCast Lovers, entendeu? Presidente do fã-clube. Você sabe como é que eu chamo o Jefferson? Eu digo que o Jefferson é meu coringa. Coringa aí. É meu coringa. Eu posso jogar ele pra fazer qualquer coisa que ele me verdade. ajuda. É uma Jeff bênção faz. pra mim. Cuidado com a mente do palhaço. É a carta mais 4 que você escolhe a cor. Exato. Super amigo nosso, pastor Alex, que tá sempre aqui, comenta muito. O Cauê Andrade, que é um amigaço nosso também. Gente, um beijo, um abraço para todos vocês que sempre acompanham. Para você que tá aí nesse momento assistindo a gente, ouvindo a gente e compartilhando aqui o nosso vídeo. Bom, vou fazer 2 perguntas. Uma minha, tá? Uma da ouvinte Lara, eu mesma. E outra do ouvinte João, porque foi muito boa e eu vou ter que compartilhar. A primeira é: se eu escolher acreditar em uma linha de pensamento e ela estiver errada, eu vou pro inferno por isso? Vai ficar. Eu vou ficar, o que vai acontecer comigo? E a outra pergunta é... Não, prestem atenção, gente. Muito boa, muito boa. Não parece que Mateus fala que a igreja vai sofrer dores de perseguição? Isso não seria melhor entendido em uma visão pós-tribulacionista? Então, 2 perguntas. Não pulem as perguntas, hein? A primeira é: se eu acreditar em uma e ela estiver errada, o que vai acontecer comigo? E a outra é essa sobre Mateus. A igreja vai sofrer dores de perseguição? E isso seria uma visão pós-tribulacionista? Ai, boa sorte! Não, tá tranquilo. O bom é que todas as visões usam o mesmo texto os para dois- eu acho que nós dois podemos responder as duas, né? Fiquem tranquilos, aqueles que forem amilenistas, pós-milenistas, pré-milenistas históricos, que forem pré-milenistas dispensacionalistas, até pré-milenista histórico, viu, ouvinte João? Vai pro céu também. Eu não sei porque eu acho que o ouvinte João é pré-milenista histórico. Parece que é clássico, Todos, pré-histórico. todos vão para o céu porque é a nossa relação com Cristo que estabelece isso. Isso vai mudar se você é um pouco mais otimista, um pouco mais pessimista. Se você acredita num reinado presente de Cristo, você vai explicar essas funções. Vai mudar a sua interpretação de alguns textos da Bíblia, com certeza vai, tá bom? Mas isso não é determinante para a salvação de alguém, né? É ter Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador. Então estaremos lá. Eu acredito que quando a gente relê a história a partir da eternidade, nós vamos saber que talvez algum de nós estivesse mais perto da verdade. Isso vai acontecer mesmo. Algum de nós vai olhar para trás e vai dizer assim, a minha posição estava mais... Talvez isso vire um podcast lá no céu, em que a gente lembra aquela vez que a gente foi na rádio, eu estava mais certo. Fala, mas vai estar todo Espero que eu mundo esteja nesse podcast também. participando desse podcast. Hein? Do ouvinte João? Mas eu vou ser maldoso. ele? Eu vou ser maldoso. Foi ela que falou, hein? Eu vou ser maldoso com... Tô brincando. Eu vou ser maldoso com o ouvinte João e vou responder a pergunta dele com outra pergunta e usando o mesmo texto que ele está usando. E ele que responda na e outra ele, que, semana, e ele que né? responda Ele não depois. pode responder, tadinho. Não, ele Mas vai. ele perguntou. Aliás, verdade, ele vai verdade. responder em vantagem, porque ele vai ouvir isso aqui, vai ter tempo para pensar Verdade, e vem, e a gente não Júnior. vai ter tempo de rebater. Tá certo. Mas tudo A bem. gente Como, vai ter que ir pra fazer como live ele é meu no amigo, Instagram. eu vou deixar, vou servir de escada para ele. É o seguinte, o mesmo texto de Mateus, e é uma coisa que incomoda os pós-milenistas, é que, por exemplo, Mateus 24:34, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Quando a gente vai para Apocalipse capítulo 1, capítulo 3 e 4, essas expressões aparecem ali também. E a gente não quer dar uma interpretação diferente para o texto, a gente quer ser honesto com a leitura do texto, ou seja, Jesus pregou o sermão escatológico para aquela geração que o ouviu. E você consegue encaixar esses dados no primeiro século. Quando a gente vai, por exemplo, para Apocalipse, ele está falando não vai passar essa geração sem isso que aconteça, ele desencadeia ali as 7 cartas, né, para as igrejas da Ásia Menor, e a gente entende que aquilo eram recados para aquelas igrejas naquele momento. Por isso que a gente entende o pós-milenismo como um preterismo parcial. A gente entende que muitas dessas profecias que Preterismo é o quê? Parcial? parcial a interpretação de que algumas das profecias que, por exemplo, os amilenistas, os pré-milenistas colocam no futuro, algumas para nós já aconteceram, como, por exemplo, Mateus 24, Tá. ou até as cartas do E tem Apocalipse. preterismo parcial? E total, né? E o total para mim, não dá. Existem pós-milenistas preteristas totais. E aí o futuro para eles é assim, tá tudo em aberto. Aí para mim é demais. E tudo aconteceu no passado. Entendeu? É que tudo já aconteceu. Tudo isso? Tudo aconteceu. Porque você tem 4, talvez não dê tempo, mas você tem pelo menos 4 interpretações do Apocalipse ou dessas profecias. O preterismo, que já aconteceu no passado, você tem o futurismo, que é tudo para o futuro,
você tem o historicismo, que na verdade é como se o Apocalipse ele fosse assim, a cada momento da história você consegue encaixar aquilo. Então, sempre dá para encaixar. Sempre dá para encaixar, seria o historicismo. E uma visão um pouco mais idealista, de que, na verdade, você não precisa se apegar àqueles símbolos, é só para mostrar que existe uma luta do bem contra o mal e que, no final, o mal vai ser vencido pelo bem. Tá? Então, e aí, dentro do preterismo, você tem o parcial e o total. Então, o preterismo parcial, ele disse assim, há profecias ali que já foram cumpridas e outras que são para o futuro. Então, um pós-milenista, preterista parcial, ele combina a interpretação de profecias como essa. Não vai passar essa geração sem isso acontecer. Então, a gente é honesto com o texto. Já aconteceu. Precisamos entender como foi. Mas tem muita coisa que o texto deixa claro que é para o futuro. Então, vamos olhar para o futuro. Eu concordo com o pastor Júnior na primeira resposta, sobre não ter... Para deixar bem claro. Sobre não deixar bem claro, ter eu uma não posição concordo. diferente. Só na primeira. Porque nós temos outras denominações, nós temos dúvidas quanto a vários assuntos, né? Esse não é um assunto essencial que diz respeito à nossa fé salvadora, né? Para algumas denominações, sim, né, pastor? Para algumas, sim, né? Você tem que adotar aquela linha. Se quiser ser membro daquela igreja. Agora, em relação à segunda, nós temos aquilo que nós chamamos de profecias com dupla ou tripla aplicação ou cumprimento. Por exemplo, Oséias fala, do Egito chamei meu filho, falando ao povo de Israel. Mateus pega esse texto e fala a Jesus, quando Jesus volta do Egito, depois que Herodes já morreu. Então, essa profecia teve um cumprimento na geração dos ouvintes, Israel voltando, e se cumpriu futuramente com Jesus. Quando a gente olha Mateus 24, é uma profecia sobre a destruição do templo dos judeus, que foi destruído no ano 70. E mais de 1 milhão de judeus morreram, etc. e tal. Então, se cumpriu naquela geração. Mas também aponta para o futuro. Quando a gente lê Mateus 24 todo, não tem como dizer que tudo aquilo ali ficou no passado. Então, houve a perseguição aos judeus nos anos 70, quando a mando de Nero, Jerusalém, o templo foi destruído. Até hoje o templo está destruído. Mas é também uma profecia de que a igreja será perseguida nos últimos dias. O que eu acho interessante, porque o pessoal deve estar ouvindo, deve estar com a cabeça pegando fogo. Normal, que a gente está aqui na mesa também. Mas acho que é sincero a gente deixar quais são as principais dificuldades de cada visão. Porque se tivesse alguma que era imune, todo mundo seguia ela, não tinha problema nenhum. Então, se você fosse resumir em uma ou duas coisas, qual a principal dificuldade do pós-milenista e tem que aceitar e conviver com isso, e do amilenismo? Essa honestidade eu requeri dos meus colegas lá na Semana Escatológica, porque não dá. Tudo bem, você vai pegar gente aí, o cara é pré-milenista roxo, ele não vai achar defeito, ele vai criticar os outros. A gente adotou uma postura assim, porque a gente, assim, não somos donos da verdade, a gente sabe que muitas coisas realmente estão em aberto. A verdade, ela está toda aqui diante dos nossos olhos. É uma dificuldade humana de interpretar. Por isso que eu brinco que vai chegar na eternidade, a gente vai olhar para trás e vai dar um estalo e dizer assim, puxa vida, como é que eu não entendi isso? Como é que eu não vi isso? Como é que me escapou essa informação? Não é isso que vai definir. É o que aconteceu quando Cristo veio, né? Os caras olhando para o Messias ali não conseguiram reconhecer. Tudo bem, há a pecaminosidade, a maldade, tudo, mas é muito difícil você lidar com a verdade quando ela está na tua cara. Mas, por exemplo, algumas dificuldades do pós-milenismo e algumas coisas que eu acho que são vantajosas e até que talvez outras posições devessem, de alguma maneira, considerar. Por exemplo, o Apocalipse 20 realmente é um desafio para você interpretar, porque ele deixa muito claro ali que existem duas ressurreições e até diz, né, bem-aventurado aquele que participa da primeira. Então, não me parece que a segunda ressurreição seja o tipo de ressurreição para salvação, ou que existe um tipo de salvação melhor para um e pior para o outro. Então, parece que alguma coisa ali separa um momento do outro. É difícil para a gente lidar. Tem que dar uma patinada ali. É difícil lidar bastante com esse texto. Lidar com esse otimismo que talvez seja exagerado, é bem complicado, porque a gente, de fato, lida com informações da realidade em que ou o evangelho está sendo perseguido, os evangélicos, né, os cristãos estão sendo perseguidos na história, ou o mundo está descambando moralmente. Então, nunca parece que a gente está vivendo um crescimento. Quer dizer, depois de tanto tempo, será que a gente já não deveria estar enxergando avanços maiores, né, do evangelho pelo mundo? Essa é uma dificuldade. A gente não falou aqui da prisão de Satanás, né? Que está lá no texto de Apocalipse, capítulo 20, cada uma das posições tem uma interpretação. A interpretação que parece mais imediata ali é de que o poder de Satanás foi totalmente retido.
Mas a gente vê a presença do mal, as coisas ruins acontecendo, além daquilo que é um efeito só da pecaminosidade humana. Parece que as forças do mal continuam atraindo. Então, a gente acaba dando uma resposta meia boca do tipo dizendo assim, Jesus prendeu o diabo como se fosse um cachorro numa coleira curta. Então, assim, ele não está solto por aí, mas ele ainda tem ali um poder e um Porque alcance. até não tem aquilo de que mesmo algumas pessoas podem ser convencidas. Isso. Então a gente tem que dar alguma explicação, mas é uma explicação que não convence muito, porque ao que dá a entender na leitura do texto é que é uma prisão total e quase uma imunização do mundo dos efeitos do poder Dos de Satanás. poderes dele, né? Ainda que isso não seja uma isenção do mal, porque o homem continua pecando e continua agindo. Normal. Essa, para mim, seriam as principais dificuldades que os pós-milenistas têm que aprender a lidar. Agora, a grande vantagem é o seguinte, eu acho que esse otimismo devia tomar um pouco mais de conta do nosso coração, assim, Devia. da gente avançar, da gente trabalhar, da gente ir para cima. Senão a gente né? fica também num evangelismo meio proforme, né? Exatamente. Tipo, pra vai dar cumprir uma tudo ordem. ruim mesmo. Vou então cumprir porque beleza, Jesus né? mandou aqui, Exato. mas... Nós falamos tanto de avivamento, de reforma, mas aí quando veio uma visão que coloca um avivamento globalizado, a gente, não, isso aqui não. Herege. mesmo. O lado ruim são esses, né? Esses 3 ou 4 pontos que eu mostrei. E eu acho que uma coisa boa é esse otimismo. Eu acho que mesmo sendo outra posição, a gente devia ter uma gana maior, dizendo, a gente participa da grande comissão, a gente está aqui para mudar o mundo, né? Agora, para praticamente encerrar, e você, pastor André, qual que é a dificuldade do milenismo? Pegando o gancho do pastor Júnior, como o milenismo entende que nós já estamos no milênio, essa prisão de Satanás em Apocalipse 20, ela já está valendo. Satanás ele tem uma atuação limitada. Por isso que vai ter uma grande tribulação no futuro, porque ele vai ser solto. Mas todo mundo que a gente fala isso faz essa cara que a Gabi fez aqui agora. Não, é porque, tipo... Meu irmão, ele tá Como limitado. assim, né? Caramba, ele tá limitado. Se ele tá limitado e as O bicho coisas é estão forte. desse jeito, né? Aqui, A questão da limitação é o poder sem medida de seduzir as nações. Porque o texto fala que ele foi limitado para não seduzir as nações, né? E não enganar as nações, que é o que ele fazia antes. E quando a Bíblia fala do diabo, muitas vezes o diabo que esteve lá no Éden, tentando Adão e Eva, e outras vezes se refere a ele e todos os seus seguidores. Então existe uma limitação e que isso explicaria por que no futuro as coisas vão piorar. Não viria um cara aqui, físico, falando. É o anticristo. tava falando. Então, ele viria, mas ele viria depois da soltura de Satanás. Pois Satanás Porque já tá forte. eu tô tentando não falar isso para não explicar o ponto fraco também, né? Porque esse é o ponto mais fraco, eu diria, do amilenismo. Porque a gente está tão acostumado com textos mesmo da Bíblia, com a questão do diabo e dos seus seguidores, imaginar uma limitação choca um pouco. Ao mesmo tempo, o amilenismo explica a grande tribulação com a soltura dele. E as outras visões têm essa dificuldade, porque ele está de um jeito hoje e estará do mesmo jeito na grande tribulação. O que mudou? Então, o amilenismo explica essa mudança de atuação. Algum impacto tem que ter. Alguma coisa tem que acontecer no mundo espiritual para que a grande tribulação comece. Mas ainda é uma dificuldade, porque ainda mais no nosso contexto brasileiro, em que tudo é culpa do inimigo, então as pessoas, como assim tá preso? Como assim tá limitado? Vale E que aqui na rádio também. E que eu colocaria dá problema, Satanás tá solto, né? E que eu colocaria de ponto forte para encerrar minha fala é que essas passagens que as outras visões colocam no milênio, o amilenismo coloca na eternidade. Se você ler Apocalipse 22, que é o estado eterno, junto com Isaías, você vai ver que se encaixa perfeitamente. Se existe um milênio literal futuro, ou não literal, mas um milênio futuro, a Bíblia fala mais do milênio do que do estado eterno. Então, eu diria que o ponto forte do amilenismo é a maneira como ele coloca o estado eterno, com diversos textos nos profetas que dão indícios, e aí quando chega Apocalipse, está o prato feito ali. Se você quer aprender um pouco mais, se matricule no curso avançado no Matrículas MISPA. abertas. Nossa, precisa ser o avançado, Matrículas cara? estão Precisa ser um abertas. avançado, que eu vou te falar que você vai estudar 2 anos de teologia sistemática e ainda vai entender que você precisa estudar mais, mas pelo menos vai clarear. As matrículas estão abertas, @STBMISPA, Olá, redes sociais. olá. Só procurar, tá lá o formulário, tá tudo lá. Temos uma futura aluna aqui, né? Nossa! Opa. É muito interessante. É muito... Porque eu acho que todo mundo quer saber como que vai ser o fim, né? E eu acho que o legal da gente sentar aqui na mesa é entender que no final
A gente achando que vai ser como vai ser, a gente continua professando a mesma fé e Isso. estamos junto Amém. buscando ser mais parecido com Jesus, né? E às vezes a gente até não acredita no que o amigo fala, mas até torce pra ele estar certo, que a visão é mais Fala, tão tomara que Podia ser esse aqui, ó. Podia ser esse, né? eu oro muito para que essa visão seja correta. Podia, seria muito bom, né, Carlos? Muito bom. E a gente continua a semana que vem com mais um episódio sobre escatologia. Teremos o pastor João Paulo, que vocês já conhecem, que ficou causando aí nesse, podem causar no dele também. E teremos o pastor Evandro, que já gravou o Antigo na Contramão, episódio sobre seitas e heresias, Gabi. Como assim? que legal. É verdade! Foi ele. muito legal com ele. Lembrando, gente, a gente vai abrir uma caixinha para vocês nas nossas redes sociais com perguntas sobre o fim dos tempos, sobre escatologia. Então, se você quiser aproveitar, você pode já deixar lá. Tanto sobre as duas visões que nós tivemos hoje, quanto as que virão, tá bom? E aí a gente grava com eles depois, para eles defenderem cada um a sua posição. E também aproveita para fazer a sua pergunta no próximo episódio, certo, Carlos? Muito bem. Obrigado, pastores. Valeu, Obrigada. A rede Nós de vocês aí agradecemos. também. Meu @ Pastor Júnior Martins. Sem muito segredo, né? Sem Vai muito no segredo. Instagram e acha ele. Acha fácil. A minha não tem PR, mas é o meu nome completo. André Félix Augusto. Se não achar, acha do Mispa e você vai achar aí o Pastor Júnior lá. Inclusive o Mispa Jovem também. @Mispa Jovem. Se quiser saber mais sobre o pastor André, é isso. E ele também fala de cruzeiro. Então ele fala Cruzeiro. de coisas difíceis de entender. Ele gosta de falar disso. Coisas celestiais. Bom, gente, sigam o Ministério nas nossas redes sociais, né? @na Contramão RTM. E a gente volta semana que vem com o segundo episódio sobre escatologia. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.